Seja bem-vindo ao canal Aurus Audiobook. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes. No terceiro volume da série Filho do Fogo, Daniel Mastral aprofunda a guerra espiritual travada nos bastidores invisíveis da humanidade, conduzindo o leitor a uma narrativa intensa repleta de conspirações, forças ocultas e confrontos entre luz e trevas. Em Guerreiros da Luz, os personagens enfrentam desafios cada vez mais perigosos enquanto descobrem verdades ocultas sobre poder espiritual, manipulação e destino. Misturando elementos de suspense, espiritualidade e ação, o autor apresenta uma trama marcada por batalhas psicológicas e metafísicas, onde entidades sombrias, sociedades secretas e conflitos internos moldam o caminho dos protagonistas. A narrativa explora temas como fé, livre-arbítrio, proteção espiritual e transformação interior, com um ritmo envolvente e atmosfera carregada de mistério. Daniel Mastral cria uma experiência que combina ficção sobrenatural com reflexões sobre bem, mal e consciência espiritual. O livro mantém atenção constante, enquanto revela camadas mais profundas do universo iniciado nos volumes anteriores da série. Este audiobook é uma jornada intensa pelo universo da batalha espiritual e dos mistérios ocultos, ideal para ouvintes interessados em suspense esotérico, ficção espiritual e narrativas de conflito entre forças invisíveis. Filho do Fogo. Volume 3. Guerreiros da Luz. Esta é uma história baseada em fatos reais. Nomes de pessoas, empresas, escolas e cidades foram modificadas. O autor assina suas obras como Eduardo Daniel Mastral ou Daniel Mastral. Assim como a grafia do nome do personagem poderá sofrer variações entre o nome Eduardo e Daniel. Prólogo. Eduardo. Houve um tempo na minha vida em que estive sentado diante de uma mesa farta, um verdadeiro banquete. O deleite já começava pelos olhos, o que eles contemplavam era algo lindo. Uma mesa magnificamente adornada, taças de cristal com bordas e bases de ouro, bandejas de prata, louças das mais finas, arranjos florais belíssimos. Ao estender as mãos sentia na pele a maciez da toalha de seda. Logo o jantar estaria servido, um sublime aroma subia pelos ares invadindo minhas narinas. Soberbo. O aroma prenunciava o restante, era difícil conter a expectativa, a vontade quase incontrolável de saborear o quanto antes aquelas iguarias exóticas, bem preparadas, de sabor certamente tão inigualável quanto o seu cheiro. A única coisa capaz de conter a ansiedade era reclinar-me nas confortáveis poltronas que circundavam a grande mesa, revestidas de veludo vermelho, e escutar, ao fundo, uma melodia agradável, suave, que me fazia experimentar uma tranquilidade na alma, uma sensação de acolhimento, e me punha viajando nos seus acordes diferentes, inumanos. Enfim, o jantar. Quando provei a primeira iguaria senti um sabor nunca antes experimentado. Eu gostaria de continuar vivendo apenas para estar ali, naquele lugar, provando daquelas coisas. Porém, muito tempo depois, soube que aquele banquete estava envenenado, nada visível aos olhos, muito menos detectável por qualquer sentido humano. Mas lentamente me matava, com veneno letal, fazendo-me sofrer cada dia mais. Vagarosamente roubava a vida, sugava-a inexoravelmente e com muita dor. Tudo aquilo pelo que vivi não me trouxe vida, mas morte. Isso é o que o inimigo das nossas almas faz. Engana nossos sentidos. Nos faz crer que desfrutamos o melhor, quando na verdade estamos sendo contaminados por um veneno malévolo que nos levará à morte eterna.
Quando saí da Irmandade, e as perseguições iniciais cessaram, acreditei que eles haviam desistido. Mas, depois, numa análise mais cautelosa, imaginei que, por algum motivo, eles realmente tinham acreditado na minha morte. Ou porque Deus me encobriu, ou porque os demônios mentiram lá dentro, não saberia dizer. Fato é que nunca tinha visto, ou ouvido falar, de pessoas que tivessem conseguido escapar daquele inferno e sobreviveram. Não há perdão. O preço da traição é a morte. Imaginei se, porventura, não haveria outros assim como eu, que escaparam também, e de alguma forma as entidades foram enganadas, e foram levadas a acreditar que seus desertores estavam aniquilados. Nada disso importava. Não naquele momento. O que importava então era apenas uma coisa: que eu era um sobrevivente. Deus estava me guardando. Nunca mais consegui falar com o pastor Brinti, ou saber dele, até então o outro único sobrevivente que eu conhecia. O único que não caíra diante dos encantamentos da Irmandade. Ele sumiu. Mas isso é outra história. Passei a frequentar uma igreja próxima de minha casa, em Perdizes. Era excelente para mim. Tinha vários amigos, a palavra era boa, havia muito convívio entre nós. Me sentia como que fazendo parte de uma nova família. E o que era melhor, ali nunca falavam do diabo. Era como se ele nem existisse. Afinal, a Bíblia fala de tantas outras coisas, por que falar justo do diabo? Eu gostava daquilo. Me fez achar, ao meu modo, que ali era um lugar seguro para mim. Uma igreja que nunca, jamais, a Irmandade pensaria em entrar. Consequentemente, nunca me encontrariam novamente. A igreja era, sem dúvida, um apoio e um refúgio para mim. Comecei a conhecer cada vez mais aquele que me resgatou do inferno na terra, Jesus Cristo. E me senti protegido. Mesmo assim, nunca saía sem meu 38 preso à cintura. Era minha segurança extra. Fui levando minha vida como qualquer outro, mas ainda com muitas sequelas das contaminações a que fui submetido. Tinha ocasionalmente pesadelos horríveis. Certas noites e datas, quando eu sabia o que eles estariam fazendo, me apavorava só de pensar. Às vezes era invadido por uma forte angústia. Nesse sentido estava só, terrivelmente só. Decidi nunca contar para ninguém o que tinha visto e vivido. Levaria aquele segredo para o túmulo comigo. Se eu não falasse nada, não me localizariam, e poderia viver minha vida em paz. Finalmente em paz. Meu pai faleceu, no mês 9, e em meio a esse turbilhão, a certeza de que eu seria o próximo. Mas então conheci uma mulher. Uma mulher que Deus estava mandando para cá ao meu lado. Pela primeira vez, nem sei explicar o porquê. Pela primeira vez, nem sei explicar o porquê, decidi contar a alguém minha história. Talvez me pesasse demais e eu nem tivesse me dado conta. Ou talvez tivesse simplesmente chegado a hora. Ao menos alguém mais iria saber, eu não seria mais o único. Aquela solidão terminaria. Desabafei, chorei. Contei minha história a ela, a Isabela. A história de um ex-filho do fogo. Essa mulher futuramente tornar-se-ia minha auxiliadora, minha companheira, uma guerreira ao meu lado. Mas, então, um dia, fui localizado. Não sei como, mas eles deixaram bem claro que haviam me achado. Fiquei apavorado. Senti muito medo, sabia exatamente qual era o destino dos traidores. Teria uma morte horrível e lenta. Em breve viriam me buscar. Tinha pouco tempo. Diante deles meu revólver seria tão letal quanto uma arma de brinquedo. Aquilo de nada valeria para me defender. E, mesmo que valesse, eles não têm medo de morrer pela causa. Nada poderia me livrar do meu terrível destino. Deus, Deus meu, ajude-me. Mas naquele momento parecia que o céu era de bronze. Não conseguia crer que Deus pudesse me ouvir.
Essa é a história que conta não apenas como ele me ouviu, mas agiu. Isabela foi a primeira pessoa que foi colocada ao meu lado. E como tudo tem que começar por algum lugar, é muito importante apresentá-la a vocês, para que entendam o propósito de Deus em nos aproximar. Gostaria que ela mesma fizesse isso. Leiam com atenção essas linhas, pois a história dessa vida foi escrita por Deus. Introdução. Isabela. Meu nome é Isabela. Ou melhor, Isabela é o nome pelo qual vocês irão me conhecer porque, da mesma maneira que todos os demais, esse também é fictício. Antes de falar sobre mim mesma, começando pelo começo, quero que todos tenham um pequeno vislumbre dos estranhos dias que estamos vivendo como parte do nosso aprendizado, como consequência do destino que nos foi proposto. Não foi fácil. Certamente que não foi. Quando conheci Eduardo, jamais poderia supor a trajetória que deveria ser percorrida. Hoje, no entanto, não escolheria outro caminho, porque este, embora muito árduo, nos revelou o Senhor dos Exércitos. Eu estava ali parada, pensando. Com a cabeça apoiada nos braços, olhava para a lua que estava quase cheia e aparecia bem à minha frente no céu repleto de nuvens escuras. Em pouco mais de uma semana, Eduardo e eu completaríamos nosso primeiro aniversário de casamento. Parecia até um milagre termos conseguido concretizar, aquele nosso sonho. Realmente, uma parte dele tinha sido alcançada, não restava dúvida quanto a isso. Estávamos casados. Mas aquele primeiro ano tinha sido completamente atípico, além de tudo quanto eu pudesse imaginar. Muito diferente do que eu tinha sonhado para mim. O conteúdo completo está no site